Gravando. Ontem nós trouxemos o testemunho de Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu lembro que eu mostrei o meu testemunho também, se eu achar ele aqui, de que a nossa... O importante nosso é o seguinte: comunidade terapêutica tem que ter uma missão de oferecer alguma coisa valiosa para quem aqui está, né? Para todos nós, né? Principalmente para mim, né? Por que eu tenho essa graça de estar há 13 anos aqui, todo dia cedo, né? É justamente para a gente, porque eu acredito nisso aqui, eu acredito que esses 12 passos têm muito a nos oferecer. Não que nós vamos, o Fernando agora vai se esforçar para ser de Deus, não é isso. Paulo não se esforçou para ser de Deus. Paulo estava andando a cavalo com a tropa dele, armado, para ir para Damasco para destruir os cristãos. E de repente, Cristo entrou na vida dele e ele se tornou um rio de água viva. Não foi isso? Então, a gente também vai ser assim. A gente vai estar de repente no mundo e daqui a pouco Cristo vai entrar na nossa vida e a gente vai se tornar um rio de água viva, né? Assim aconteceu comigo. Eu era mundano. Minha vida é igualzinha do Marquinhos aí, ó, sem tirar isso um pouco, né? Ou pior, né? Porque ele ainda não mexeu com as coisas que eu mexi, né? Então, e de repente algo aconteceu na minha vida e pelo menos em alguns aspectos eu me tornei, eu saí, eu estava assim, ó, dá para ver? Escuridão. Meu testemunho, né? Essa moça totalmente sangrando aqui, totalmente arrebentada, né? E aí aparece a palavra morte e a palavra vida. Eu estava vivendo a morte, né? Mas por incrível que pareça, quando Jesus aproximou de mim, o que Jesus pediu para o Gilberto? Naquele encontro da renovação carismática católica, lá em Divinópolis, o que Jesus pediu para mim? Jesus pediu justamente para eu morrer. Bom dia. Justamente para eu morrer. O que Jesus vai pedir para o Kaique hoje? Para o Kaique morrer. Mas eu estava morto para Deus e vivo para o mundo. Jesus vai falar o contrário: morre para o mundo e vive para Deus. Porque quando a gente está morto para Deus, no meu caso eu estava morto para Deus e vivo para o mundo. Ora, se eu estou vivo para o mundo, minha vida era beleza, sexo, rock and roll, festa, farra, boate, bar, uísque, pois eu estava vivo para o mundo. E em relação a Deus, o que eu fazia? Ia na igreja. E o pior é que eu fiz isso durante muitos e muitos anos da minha vida. Vamos lá, PSF. De novo? Até hoje ele não assistiu nenhuma oração aqui. PSF, né? Vai lá. Então, essa palavrinha aqui hoje, mais um testemunho de Paulo, nós vamos ver aqui em Gálatas 6. Que Gálatas 6. Vai. Gálatas 6, 14, 19, 14. É mais ou menos isso. Paulo também vai dizer que estava vivo para o mundo, mas Deus pediu para o Paulo. Olha o testemunho de Paulo. Quanto a mim, esse aqui é o Paulo.
né? Aí Paulo está aqui de joelhinho, bonitinho, né? Está dizendo, quanto a mim, é testemunho ou não é? Paulo aqui está falando dos outros? Está falando dele. Quanto a mim, Paulo está aqui de pé dando um testemunho para a gente. Quanto a mim, Paulo, vírgula, cadê? Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ontem eu falei assim, gente, em relação à bebida, à droga, à prostituição, à capa de revista, à festa, à boate, a não sei o que, eu considero santo, porque eu sofro com isso. Isso não é gloriar-se, isso não é querer se exaltar, porque em relação, quando a gente deixa de praticar alguma coisa, quando o Kaique deixa de praticar o uso da droga em razão de Cristo, é santidade, porque é sofrimento para Deus. É sofrimento ou não é? Ó, o Tiãozinho, o que ele mais gosta na vida? Bebida, né? O Tiãozinho não tem nada que ele gosta mais na vida do que bebida. Não, gosta. Continua gostando. Só que você tem que morrer para isso. Renunciar a isso. E renunciar por quê? Para Deus. Quanto a mim, olha o Paulo. Quanto a mim, eu não estou me gloriando, disse Paulo. Mas olha o que ele falou. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Quem que entende essa palavra? Paulo está dizendo para o João Francisco assim, João, eu estou crucificado para o mundo. A bebida chega, você está crucificado. Fernando, vamos nós dois crucificar para o mundo? E a hora que a bebida chegar? Eu estou crucificado. Entendeu, Paulinho? A hora que você estiver lá em Nepomuceno, numa boa, a bebida vai chegar. Você está crucificado. E o que é estar crucificado? O problema de vocês é que vocês não perguntam. Gente, vamos passar a perguntar, mas eu quero saber como que eu me crucifico para o mundo. Ué, aí nós temos um exemplo aqui, não temos? Tá facinho da gente entender, ué. Pois nós temos um exemplo de cruz aqui, ué. Jesus não crucificou por nós, pelo povo, pela humanidade, pelo Gilberto, pelo Fernando, e derramou o seu sangue, o seu corpo e sangue, para nos lavar e purificar de todo o pecado? Amém. Todos nós cremos nisso, não cremos? Amém. Agora a palavra, o Paulo está dando um testemunho que ele também vai se crucificar. Crucificar significa sofrer, morrer. Crucificar não significa morrer? Você já pensou se Paulo, ao invés de ter dado esse testemunho aqui, ao invés dele falar assim, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim, o que o Paulo poderia mudar aqui para ficar mais claro para a gente? O Paulo poderia ter dito assim, pela qual o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Por que crucificar? Se eu falar para o Marquinho crucificar, aí o Marquinho vai falar assim, mas Gilberto, crucificar o quê? Eu falo o Atlético. Aí eu estou falando para ele, você está morto para o Atlético e o Atlético está morto para você. Aí o Marquinhos vai sair correndo porque vai falar, eu não dou conta disso. Porque eu gosto tanto do Atlético que eu não dou conta de ficar sem um Atlético. E essa é a nossa maior dificuldade, gente. A gente gosta tanto de uma coisa que a gente não dá conta de ficar sem essa coisa. O Fernando gosta tanto da bebida e da droga que ele não dá conta de morrer para a bebida.
Porque a bebida já está morta para ele. Quem não está morto para ele é a unha. É o segundo passo que nós estamos trabalhando o terceiro, mas vamos voltar para o segundo daqui a pouco. O importante é a gente conscientizar que não é fácil a vida espiritual. Tá vendo, Marquinhos, o tanto que é difícil? Porque eu estou pegando a ferida do Marquinhos, porque eu sei que ele é doente pelo Atlético. O meu também foi uma época de bebida. Pois é, a bebida, o Fernando, doente pela bebida. Olha o meu sofrimento. Eu, Gilberto. Olha aqui. O mundo que nós enfrentamos, né? Aqui eu pus, ó. Tá vendo? A mulher gritando. Isso aqui é o que eu vivia. O tempo todo machucando alguém, deixando alguém nervoso, deixando alguém bravo. Alguém que me amava. Porque eu estava vivo para o mundo. Ao invés de estar morto para o mundo, eu estava vivo para o mundo. E quando a gente está vivo para o mundo, você está vivo para quem? O diabo. E o diabo faz isso com a gente, ó. E o diabo faz isso com a gente. Leva a gente para a cadeia. E o diabo faz isso aqui com a gente, ó. Arma na mão. E o diabo faz isso aqui com a gente, ó. Deixa a gente só com um saquinho de coisa na mão. Porque eu estava vivo para o mundo, morto para Deus. E todo aquele ser humano que se aceitar a ser morto para Deus e vivo para o mundo só porque o mundo é gostoso, está sujeito a tudo isso aqui. Está sujeito a tudo isso aqui. Derramamento de sangue, saquinho de plástico na mão, vai arrastar com nada, cadeia e machucar quem você ama e quem te ama. E de todos esses aqui, o pior é esse. Como eu fiz a minha mãe chorar. Meu Deus. Como eu atraí uma época a raiva dos meus irmãos, que me amam profundamente, né? Paulo vai dizer isso pra gente: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor, pela qual o mundo está morto para mim, e eu morto para o mundo. Aí alguém vai dizer assim: Gilberto, mas como que eu faço para não gostar da bebida se é a coisa que mais me atrai no mundo? Como que eu faço para não gostar da capa de revista se é a coisa que mais me atrai no mundo? Faz 20 anos que eu bebo, faz 25 anos que eu... Como que eu vou fazer agora? Você quer que eu vire o santo da noite para o dia? Mentira, a Bíblia não pede para a gente virar santo da noite para o dia. A Bíblia simplesmente quer mostrar para a gente quem é Jesus e qual o poder dele na nossa vida. Porque o dia que Jesus entrou na minha vida, eu mudei. Aliás, não é o dia que Jesus entrou na minha vida. Eu estou mentindo. É o dia que eu descobri que Jesus estava na minha vida. E o dia que o Paulo descobriu que Jesus estava na vida dele, ele mudou também. E o dia que você descobrir que Jesus está na sua vida, você vai mudar. Como já está mudado. O dia que nós descobrirmos que Jesus está na nossa vida, por isso Jesus falou assim: o grão de trigo que não cai na terra e não morre, não produz fruto. Ou seja, o João Francisco, para produzir frutos, ele precisa morrer para o mundo.
Se você não morre para o mundo, para essa vida, você não vai produzir frutos. Se o senhor Iraí não morrer para esse mundo, ele não vai produzir frutos. Gente, é muito simples trabalhar o primeiro e o segundo passo, mas quando chega no terceiro, essa entrega, esse ser de Deus. O senhor Iraí fala: Gilberto, como que eu faço para ser de Deus? Eu quero ser inteiramente de Deus. Eu quero me entregar a Deus. Aí eu vou falar assim: senhor Iraí, vamos fazer diferente. Antes de o senhor se entregar a ser de Deus, entrega a mim primeiro. Só para o senhor entender como que é. Tudo bem, eu me entrego a você inteiramente. Falei: tudo bem. Senta. Ele senta. Levanta, levanta. Senta, levanta. Abre a porta, abre a porta. Vira escravo. Não é? Quando o escravo é do Senhor, o que o Senhor faz com o escravo? É dono do escravo, aí. Por isso o nome escravo. O Senhor domina o escravo. O Senhor controla o escravo. O Senhor que fala a hora para o escravo. O Senhor que dá as atividades para o escravo. É o Senhor que comanda o escravo. E castiga. Quer se entregar ao Senhor? Diz o Bill que um raio branco, o dia que o Dr. William falou para o Bill que ele não dava conta de vencer o álcool, o Bill falou assim: mas como que eu não dou conta de vencer o álcool? O Dr. William fala: quantos anos que você está tentando? Aí o Bill falou assim: faz 20 e tantos anos, 28 anos, está no livro azul, eu não lembro quanto, 28 anos que eu estou tentando. Aí o Dr. William falou assim: Bill, mas toda vez que você bebeu, você exagerou? E o Bill falou: toda vez que eu bebo, eu exagero. Ô Bill, então está provado que você não dá conta, você é alérgico. Toda vez que você chega nisso, nasce a obsessão e a compulsão. Está na cara que a hora que você chega no copo, nasce a obsessão e a compulsão. Ao invés de você ser como 93% da população que vai lá, bebe uma cervejinha e vai embora para casa, você bebe 18 latinhas daquela, mais 18 pinga, mais 18 crack, e vai embora para casa, e se tivesse mais, ainda queria mais. Como que você quer vencer isso, Bill? Me explica. Aí o Bill fala assim: mas então não é vergonha na cara, então não é culpa minha? O Dr. William fala: captou minha mensagem. Agora você está começando a entender a doença da dependência química. Ô Bill, não é culpa sua, meu filho, você é doente. Mas você tem que admitir que você é doente, nasceu o primeiro passo. Você tem que admitir que você é doente, nasceu o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes. Aí o Bill falou assim: mas então eu tenho que admitir que eu sou doente? O Dr. William falou: não é só isso, não. Você tem que admitir que você é doente, e você tem que admitir que você não consegue vencer essa doença. Olha o Bill aqui. Oi, Bill. O Bill. Dr. William. Aê, Zé Mané, hoje você ficou importante, virou doutor. Cresceu de gosto. Dr. William chegou e falou assim: Bill, quantos anos que você bebe? Eu? Faz 25 anos que eu bebo. Ô Bill, toda vez que você bebe, você exagera ou você dá conta de beber pouco? Não, eu podia até mentir, mas vou ser verdadeiro. Toda vez que eu bebo, eu exagero. Dificilmente eu vou no copo e não ultrapasso meus limites. Ah, Bill, tá vendo? Tá vendo que você não controla? Não, eu sei que eu não controlo, eu sou desequilibrado. Nossa Senhora, eu tenho um problema sério, eu sou desequilibrado. Então, Bill, agora deixa eu te falar. Você não dá conta de controlar essa doença. Como é que você quer controlar se você não sabe controlar nem a primeira dose? Da primeira você passa para a segunda, da segunda para a terceira.
da terceira para a quarta. Já era para você estar em casa dormindo há muitos anos, você já está na sexta, na sétima, na oitava. Você tem serviço no outro dia, já está na nona, na décima, no 11º. Você tem responsabilidade, você tem filho para tratar, você tem não sei o que, você já está na 20ª, na 20ª. Como é que você quer controlar isso? Não, você está querendo dizer, o Dr. William, que isso é uma doença. Isso é uma doença. Nasceu o primeiro passo. Aleluia, aleluia. Primeiro passo nasceu. O Bill descobriu que ele era doente. Aí o Bill bateu no peito e falou, doutor William do céu, eu só não te beijo porque você é feio, porque hoje eu descobri que eu não sou sem vergonha. Eu pensava que eu era sem vergonha, que eu não parava porque eu não queria. Hoje eu descobri que eu bebo é porque eu sou doente. Aí o doutor William falou, ei Bill, agora sim, agora você começou a entrar na linha. Primeiro passo, admitir que sou doente. Eu tenho uma doença, eu carrego uma doença comigo. Aí o doutor William falou assim, mas não é só isso não, Bill. Você tem que admitir que você é doente e admitir que você não dá conta de vencer essa doença. Aí o Bill desanimou. Aí o Bill falou assim, ai doutor, mas agora o senhor me desanimou. Eu estava tão feliz de achar que eu era doente, que eu ia tomar um remedinho a sarar. Agora o senhor está dizendo que eu não dou conta de vencer minha doença. Eu tenho uma doença incurável. E aí nasceu aquela palavra impotente. Né? Admitimos que éramos impotentes perante o alto. E o Bill ainda falou assim para ele, ainda tem mais. O doutor William falou, ainda tem mais. Aí o Bill falou assim, não quero ouvir mais também não. Você já me falou que eu tenho uma doença, eu até achei bom, mas depois você falou que eu não dou conta de vencer ela, eu achei ruim. Aí o doutor William falou, pois é, e eu vou te humilhar mais ainda. Porque eu vou te falar que você perdeu o domínio da sua vida. 3 coisas que você tem que admitir no primeiro passo, Bill. Primeiro, cadê teus dedos? Pior que essa praga nem dedo não tem. Primeira coisa que você tem que admitir, que eu sou doente. Segunda coisa, que eu não dou conta de vencer essa doença. Terceira coisa, que eu perdi o domínio da minha vida. Esse é ou não é o primeiro passo? Respondia isso lá, Marlon, lá em Divinópolis? Lá tinha uma prova para fazer. As perguntas de certo eram assim. O que é o primeiro passo? O dia que você tiver que responder uma prova na faculdade, o que é o primeiro passo? Você vai dizer, o primeiro passo, a pessoa tem que admitir que é doente, que ele não dá conta de vencer essa doença, ele é impotente, e que ele perdeu o domínio da vida. Doente, impotente e perdeu o domínio. Precisa decorar? Não, pois está escrito ali no primeiro passo. Você pode andar com isso aí até no bolso. Não precisa preocupar em decorar isso. Isso está escrito lá, admitimos. O que é admitir? Aceitar, ué. Aceitar. Que eu sou doente, impotente e que eu perdi o domínio da vida. Então o Bill chegou e falou assim, olha, doutor William, então eu sou doente, impotente e perdi o domínio da vida. Meus parabéns, Bill. Você está no caminho certinho. Ué, estou no caminho certinho. E o Bill era um caboclo inteligente, né? Corretor da Bolsa de Valores, caboclinho esperto. Falou, ué, estou certinho. E como é que resolve esse problema? Aí o Bill foi lá no Dr. William e falou assim, e como é que resolve esse problema, sua anta? Aí você chega aqui para mim e fala que eu sou doente, que eu não dou conta de vencer essa doença, porque eu sou impotente, e que eu perdi o domínio da minha vida, e eu até admito que realmente eu sou doente, e que eu admito também que eu não dou conta de vencer essa doença, porque se eu tivesse dado conta, eu já tinha dado conta, faz 20 anos que eu estou tentando. Então, tem hora que você olhar um pouquinho no retrovisor, você vai ver que realmente você não dá conta de vencer a doença.
Porque se você tivesse que vencer a doença, já tinha vencido. Né? E que eu perdi o domínio da minha vida também é verdade. Agora não adianta o senhor ir embora, não. Agora eu quero saber como é que resolve a minha vida. Aí nasceu o segundo passo. Aí o Bill, aí o Dr. William baixou a cabeça. Bill, a coisa é feia, né? Você tem uma doença incurável, não tem remédio, não tem farmácia, não tem médico, é incurável. Ué, então eu posso dar um tiro na cabeça? O Bill falou, não, só Deus. Aí o Bill baixou a cabeça. Ali foi a palavra. Quando viu a palavra Deus, um clarão é a chave, é o poder superior. Bill foi embora para casa pensativo. Meu Deus do céu, pensando, né, com os dedinhos. Pensativo. Deus. E aí Bill falou, será que eu já tive Deus até hoje? Será que eu já busquei Deus até hoje? Como é que é Deus na minha vida? E aí Bill, a partir daquela conversa com o Dr. William, Bill entrou num grupo chamado Grupo Oxford. Oxford é uma cidade? Bill entrou num grupo Oxford. E esse grupo do Oxford era um grupo religioso, mas sem denominação. Era um grupo que trabalhava 6 passos. Inclusive esse grupo existe até hoje. Até hoje esse grupo existe forte nos Estados Unidos. Eles não trabalham 12 passos, eles trabalham 6 passos. Bill então se dirigiu para esse grupo porque Bill entendeu a necessidade de entender esse remédio chamado Deus. Porque quando o Dr. William disse para ele que a única saída era Deus, Bill teve que ir atrás desse remédio. Era o segundo passo, né? Nasceu o segundo passo. Viemos acreditar em um poder superior. E aí Bill começou a trabalhar esse poder na vida dele. Poder de Deus. Bill começou a dizer, gente, mas o que esse Deus é capaz de fazer na minha vida? O que esse Deus tem a ver comigo? Bill não era conhecedor da palavra. Bill não era frequentador de igreja. Bill foi conhecer Deus nesse grupo de Oxford. E quando ele chegou lá, ele ficou muito amigo de um senhor alcoólatra que chamava Bob. Bob era um médico que já frequentava esse grupo, mas nem por isso o Bob, frequentando esse grupo, deu conta de parar da bebida. Gilberto, me explica aqui. O Bob é o que ele conheceu. Agora o William, o médico do hospital psiquiátrico de Telefone. Isso. Ele fala que o William e Bob era a mesma coisa, que não tinha nada a ver, que eu estava errado. Não entendi a sua pergunta. William e Bob é completamente Dr. diferente. William era o médico do hospital psiquiátrico lá da Califórnia, sei lá da onde. Entendeu? Entendi. E Não, todo e mundo o que era Bob- alcoólatra naquela época era internado no hospital psiquiátrico, porque não tinha comunidade terapêutica. Nós estamos em 1945. Sofrimento, uma vez eu falei pra você, que ele for pra uma coisa, eu vou pro hospital psiquiátrico. Aí a mulher falou assim, você quer ver o povo passando? Mostra a cara lá. Pois é, bom, o Bill estava lá. Cara, eu não quero não. Então, gente, olha aí.
O Dr. William era uma pessoa muito entendida do álcool, porque ele há anos e anos dentro daquele hospital, e ele viu o desespero do povo, e ele entendeu que isso era uma doença, e uma doença incurável, e que as pessoas que ali estavam para tratar do alcoolismo não era culpa deles. Mas quando ele passou isso para Bill encontrou o Bob mesmo no grupo de Oxford, frequentando o grupo de Oxford, tentando parar de beber pelo grupo de Oxford. Um dia Bill encontrou com Bob, e Bill já tinha parado pela conversa com o Dr. William. Porque o Bill já tinha encontrado o remédio. Qual era o remédio? Deus. O Bob ainda não. O Bob ainda estava, apesar de frequentando um grupo religioso, o Bob ainda estava muito distante de entender que era doença. Quando o Bill e o Bob sentam para conversar, o Bob que era médico, por incrível que pareça, pode ler lá no livro azul, parece milagre, porque como que pode um homem corretor da Bolsa de Valores ensinar, o Cristian, ou você vem para a gente, ou você vai para o hospital psiquiátrico, meu filho. Pelo amor de Deus, velho. Não, nós estamos aqui numa coisa seríssima. Se você acha que a sua doença não é séria, todos que estão aqui estão achando que é sério. Ou tem alguém que acha que bebedeira todo mundo que está aqui é brincadeira? Não. A brincadeira vai ficar lá na rua, né? Comunidade terapêutica, gente, é uma das coisas mais sérias que existe no mundo. A Santa Casa não é tão sério quanto a comunidade terapêutica. A Santa Casa não é. Por que a Santa Casa, o hospital, não é tão sério quanto a comunidade terapêutica? Porque todo mundo que está ali na Santa Casa é porque está ali obrigado a ficar ali. É um tratamento obrigatório, porque senão você morre. Aqui não. Essa doença não mata ninguém, a não ser os poucos. Mas dura muitos anos. Tem muita gente aqui, até eu se voltar a beber, ainda dura uns 30, 40 anos de herdar bebendo. Às vezes não, às vezes sim. Eu queria dizer, às vezes não, às vezes sim. Às vezes não, às vezes sim. Então, o que eu peço para você, Cristian, é que você tenha um pouco mais de seriedade nessa comunidade terapêutica. Tá? Vamos lá. Então, Bill encontrou com o Bob e aconteceu o primeiro milagre do grupo de Alcoólicos Anônimos, que nem era grupo ainda. Um corretor da Bolsa de Valores e explicou para um médico o que era a doença. Não era para o médico saber o que é doença? Não. O Bill, instruído pelo Dr. William, explicou para o médico Bob que alcoolismo era doença. E aí nasceu o primeiro milagre. Era para o Dr. Bob falar assim: meu filho, eu sou médico, você está querendo me dizer que eu não sei? E o Bob aceitou plenamente que ele era doente. A partir daquele momento, ele deu a mão para o Bob, para o Bill e o Bob, e ele falou: Bill, eu admito que eu sou doente, eu admito que eu não consigo vencer essa doença, e eu admito que eu perdi o controle da minha vida. Então os dois estavam de acordo com o primeiro passo, deram o primeiro passo. E aí o Bill foi explicar para ele por que ele foi buscar o grupo de Oxford. O Bill falou assim: Bob, eu fui buscar o grupo de Oxford porque Deus é a única solução nossa, mas eu ainda não sei como usar Deus. Bill não sabia ainda como usar Deus. Ele sabia que Deus era a única solução. Não tinha remédio, não tinha médico, não tinha psiquiatra, não tinha nada. A única solução era o poder superior. E aí então Bill falou assim: Bob, eu fui para o grupo Oxford para entender Deus, para me ver como que eu vou usar Deus. E aí Bob caiu em si e disse: e eu fui para o grupo de Oxford para encontrar forças para me parar de beber.
Mas como que eu ia parar se eu pensava que eu que tinha que parar? Eu pensava que o problema estava em mim, que eu era sem vergonha. Então, quando a gente abre um grupo de AA, um grupo de NA, e a gente começa a mostrar para o ser humano que o problema é uma doença, e pede para ele admitir que é uma doença, e pede para ele admitir que ele não dá conta de vencer essa doença, e pede para ele reconhecer que ele perdeu o domínio da vida dele, e ele admite tudo isso, e ele fala, e ele aceita que o único remédio é Deus. Agora ficou facinho, gente, porque agora cada um na sua fé vai buscar o Deus do seu jeito. Por isso, lá, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. E por que chegou na palavra sanidade? Aí os dois ficaram amigos. Aí os dois, nasceu já um grupinho ali de dois, né? E o Bob teve quase que uma recaída, porque o Bob teve um prejuízo muito grande na Bolsa de Valores. O Bob, por incrível que pareça, ele foi fazer uma reunião, e nessa reunião foi a pior reunião da vida dele. E quando ele sai na porta do hotel que ele estava naquela cidade, a primeira coisa que ele vê é um bar. E foi ali que caiu a ficha. Quando ele viu aquele bar, ele viu a impotência dele. Que desespero, que vontade de ir ali, e que desespero que ele teve de ir naquele bar. Ali ele começou a nascer no Bob a palavra sanidade. O Bob pensou assim, meu Deus do céu, como eu preciso de sanidade, como eu preciso de uma mente, porque hoje é o primeiro dia da minha vida. Bob pensou com ele, hoje é o primeiro dia ali na porta daquele hotel, de frente para o bar. Ele pensou consigo, hoje é o primeiro dia da minha vida que eu estou indo para um bar, ou que eu estou prestes a ir para um bar, sabendo que eu sou doente. E que eu sou desesperado, e que eu não tenho domínio sobre isso. Hoje, ele disse, hoje eu estou são, hoje eu estou sóbrio, hoje eu estou são. Porque das outras vezes que nós fomos para o bar, nós fomos inconscientemente. O Bill foi a primeira vez na vida que ele bateu no peito e reconheceu. Ele foi correndo para o telefone ligar para o Bob. E falou, Bob, doutor Bob, doutor não, chamava ele de doutor, aconteceu algo comigo aqui. Você bebeu? Não. Um dia trágico para mim, e hoje foi a primeira vez na vida que eu vi um bar conscientemente. Porque hoje eu descobri que durante 20 e tantos anos da minha vida, eu bebi inconscientemente. Você vai para o bar como se fosse uma coisa normal. Naquele dia fatídico, naquele dia trágico, na vida do Bob, do Bill, ele foi, a hora que ele viu o bar, ele viu que ele era doente. Esse é o primeiro passo nosso. É a partir de agora, quando eu ver um bar, eu saber que eu sou doente. Antes a gente via um bar já ia. Né? Pergunta só ao Edgar se o dia que ele viu o bar, que ele deu testemunho no sábado aqui, né? Que ele foi lá pedir uma pinga fiado. Pergunta se ele pensou que ele era doente. Não pensou. Por isso que quando a gente admite essa doença, isso é muito rico na nossa vida. Eu sou doente. E aí nasceu então essa palavra sanidade. Como eu preciso de sanidade. Como eu preciso, porque o Bill e o Bob estavam discutindo o que iam buscar em Deus. O que iam encontrar em Deus.
Porque o grupo de Oxford eram 6 passos, e eram 6 passos que tinham alguma coisa a ver com esses 12 passos, porque os 12 passos nasceu dos 6 passos do grupo de Oxford, porque tanto o Bill e o Bob frequentavam o grupo de Oxford, que eram 6 passos, né? Mas o Bill e o Bob não se aplicou os 6 passos automáticos no grupo do alcoólatra, porque o alcoólatra precisava de outro destino. Não era só aqueles 6 passos, não era só Ctrl+C, Ctrl+V, para quem entende computador aí, né? Copiar e colar. Era preciso entender a coisa. Bill descobriu o que ele chama de raio branco. Bill, quando o doutor William disse para ele o nome Deus, o Bill disse que aquilo bateu nele como um raio branco. Bill descobriu o remédio. Bill falou assim: Deus é o meu remédio. Mas ele não tinha ainda a fórmula de como que se chegava em Deus, quem era Deus e qual era o poder de Deus na vida dele. Ele sabia que a saída dele, a solução estava em Deus, mas ele não sabia como trazer isso para a vida dele, para o dia a dia dele, né? Bill não sabia como trazer isso para resolver o problema dele. Por isso ele procurou o grupo de Oxford, encontrou o Bob. O Bob já estava no grupo de Oxford, mas o Bob não sabia que era doença, porque o Bob não tinha tido a conversa com o Dr. William. O Bob não chegou a ser internado. O Bill sim. E aí começou a discussão. E aí eles encontraram uma sala para discutir, encontraram um local. É ali que nasceu esse grupo de Alcoólicos Anônimos, em 1945. E dali nasceu. Aí eles vieram, o Bob trouxe essa palavra sanidade. A sanidade significa que na hora que ele viu aquele bar, assim como o Bill teve o raio branco da palavra Deus, o Bob teve quase que também um raio branco, uma luz na mente dele, dizendo: gente, hoje é a primeira vez na minha vida, em 20 e tantos anos, que eu estou vendo o meu desespero para beber. Sabe quando você enxerga o seu desespero para beber? Sabe quando você consegue ver em você? É como se você está com medo e você consegue ver o seu medo. É como você está com receio e você consegue ver em você o seu receio. O Bob conseguiu ver nele o desespero que ele estava de ir naquele bar. Ele viu nele o desespero. E aí o Bob caiu a ficha, o Bill caiu a ficha e falou assim: gente do céu, eu preciso disso todo dia, eu preciso desse desespero todo dia. E qual a diferença dele com o Paulo apóstolo? Paulo apóstolo, agora nós vamos tirar o Bill, põe Paulo, só para a gente entender Deus, como que Deus age na vida do ser humano. O Paulo estava lá a cavalo, pacutu, tinha uma tropa atrás dele, indo para Damasco para matar os cristãos. De repente aparece Jesus, numa luz, um raio branco. Sabe quando dá um estalo na vida da pessoa? Pá! Paulo, quem é? Paulo cai do cavalo. E naquele instante Paulo fica cego. E Paulo então enxerga o Senhor numa luz. E Paulo ouve a mensagem nessa luz. Paulo, Saulo, né, que ele chamava Saulo, por que me persegues? E realmente ele era um perseguidor. Por que Paulo era um perseguidor de Cristo? Porque ele era Paulo era um judeu tão fanático, mas tão fanático que ele largou tudo, família, emprego, largou tudo para destruir
os cristãos porque ele não queria que nascesse uma religião concorrente com os judeus. Ele queria que prevalecesse no meio deles o judaísmo. Paulo viu uma ameaça em Cristo Jesus. Paulo, quando soube que os cristãos, que os apóstolos estavam fazendo milagre, Paulo falou assim: eles vão destruir a nossa religião. Paulo, então, aquele judeu fervoroso, de sangue azul, conhecedor extremo da palavra, Paulo, então, parte em perseguição dos cristãos, e a meta dele era arrasar os cristãos. Jesus escolhe justamente Paulo para ser esse testemunho vivo para quem quer ser cristão. Porque a obra de Deus tinha, Jesus, o cristianismo nasceu, gente, não adianta, a partir da primeira gota de sangue o cristianismo nasceu, e quando nasceu dependeu de Paulo, e Paulo então vem até a gente para mostrar, oferecer Deus da forma que Paulo entendeu. Como que Paulo entendeu Jesus então? Paulo, da mesma forma que Bill entendeu que Deus era a solução para a vida dele, Paulo entendeu que o cristianismo, que o ser cristão, ele abandonou a lei, porque ele era louco pela lei, doente pela lei, para viver a fé. Por isso ele é o autor que acreditar no que não vê. A fé é acreditar no que não se vê. Paulo, então, assim como Bill, assim como Bob, assim como Paulo, assim como tantos outros, vem trazer para a gente essa mensagem, vem oferecer para a gente esse testemunho vivo de quem é Deus. Não que eu estou absorvendo Deus do que eles pensaram, não. Porque eu tenho a minha fé, o João tem a fé dele, o Iraí tem a fé dele, mas absorver Deus também como eles absorveram. Eu sou um doente igual o Bill. O Bill conseguiu vencer o alcoolismo dele com essa palavra chamada Deus. Por que eu não posso vencer? O Bob conseguiu vencer a doença dele, morreu aos 53, 54 anos, sóbrio, um grande médico, inclusive ajudou muitos alcoólatras, oferecendo essa mensagem de que a solução era Deus. O apóstolo Paulo oferece esse Jesus crucificado para a gente, através de testemunho. E o apóstolo Paulo vai dizer para a gente: eu morri para o mundo. O apóstolo Paulo não vai chegar para o Gilberto e falar: Gilberto, morre para o mundo. Já pensou chegar aqui e falar para o Marquinhos: Marquinhos, morre para o Atlético? Não. Eu tenho que dizer para o Marquinhos que eu morri para o Cruzeiro. Agora, se ele quiser morrer para o Atlético, isso aí já é ele com Deus. Entendeu? Ah, é? Ó, sua vaca. Eu morri. Olha, o apóstolo Paulo fala assim: eu morri para o mundo e nasci para Deus. Para quem sabe ler um pingueleto, o João vai dizer: uai, se Paulo morreu para o mundo, se Bill encontrou Deus, se o Bob encontrou Deus, e eu vou continuar pelas ruas? O Cristo vai continuar pelas ruas? Ó, gente, e aí vocês podem olhar agora e eu venho com o meu testemunho e dizer: e o Gilberto também encontrou essa luz, porque de fato eu encontrei, para provar que essa luz é acessível. É possível encontrar esse segundo passo, sim. Esse segundo passo não é distante de nós, não.
Esse poder superior não é distante de nós, não. Esse remédio, que é o remédio nosso para essa doença incurável, não é um remédio tão longe, tão difícil, não. É um remédio. Não gasta nada. É um remédio simples, acessível. E eu posso dizer, eu sou feliz. O Marquinhos sabe que eu sou feliz. Ali à beira da urna da mãe dele, da minha madrinha, era possível ver que eu era mais feliz que o Marquinhos naquele momento. Porque esse Deus que o Bill encontrou, que o Paulo encontrou, que eu encontrei, que todos nós encontramos, é um Deus que traz paz, é um Deus que traz a alegria, é um Deus do amor, é um Deus que compensa, gente, é um Deus que vale a pena entendê-lo, vale a pena buscar, e vale a pena renunciar por Ele. Porque se a gente não morrer para o mundo, nós vamos morrer para onde? Se você não renuncia, o João Francisco não renunciar ao mundo, você vai renunciar o quê? A igreja? Você vai renunciar a palavra? Você vai renunciar ao amor? Você vai renunciar a família? Ah, gente. A conversão é você viver no mundo sem ser do mundo. Por isso que eu acho que a comunidade terapêutica é tão fácil, é tão simples a gente entender. E por isso o Bill e o Bob, só para a gente encerrar, porque hoje voltaram no primeiro passo, o que eles colocaram? Não, lê o verbo. O segundo verbo. Admitimos? Não. Éramos. Marquinhos, éramos impotentes. Por que o Bill e o Bob voltou no primeiro passo? E o Bill e o Bob gente, eles foram tão iluminados pelo Espírito Santo de Deus que quando eles descobriram que tinha solução, eles voltaram no primeiro passo e falaram: eu não sou impotente mais, eu tenho Deus. Com Deus eu venço tudo. Com Deus eu sou potente. Com Deus eu consigo. Com Deus eu sou forte. Com Deus não há pinga e droga no mundo que não... E aí apareceu essa palavra linda, maravilhosa, que se um dia eu tiver que escrever um livro, eu escrevo um livro sobre éramos. Porque quem encontra Jesus não era. Quem encontra Deus na sua fé, do jeito que você acredita, você não passa, você muda. Você não é mais a mesma pessoa. Por isso, éramos impotentes, não sou mais. Isso é motivo de muita alegria para a gente no dia de hoje, onde a gente pode dizer: éramos impotentes, mas agora não somos mais, porque eu tenho um Deus comigo. Que Deus é esse? O Deus do Paulo, o Deus do Bill, o Deus do Bob, o Deus de todas as pessoas que a gente conhece. Na sua casa tem alguém que tem fé? O Deus da Maria, minha prima. Ah, que Deus maravilhoso. Quantas vezes ela me ligou chorando, a minha prima, a irmã do Marquinhos, desesperada. Falar o quê? A não ser oferecer para ela, para Maria. Você tem o que você precisa, está aí dentro de você, Deus. Porque o que você vai ter agora a não ser Deus? No desespero, o que você tem? Deus. No choro, na lágrima, o que você tem? Deus. Resta alguma coisa? Conheça Deus. Conheçamos Deus. E você vai ver que o amor que nós sentimos por Ele ainda é muito pequeno. Faça o que Ele tem para nós. Faça o que Ele oferece para a gente. Como Ele ofereceu para Paulo, como Ele ofereceu para Bill, como Ele ofereceu para Bob. E todos os passos foram iluminados. Esses passos não nasceram da noite para o dia.
Isso foi... Depois o Dr. William foi convidado a fazer parte do grupo deles. Aí agora já era o Bill, o Bob, o Dr. William. E tinha outro Bill que apareceu lá no meio do caminho, né, para complicar a coisa, porque aí não era o mesmo Bill, era outro Bill. Como é que chamava Bill também? Porque Bill lá de certo era um nome muito comum. Não esqueçam, não esqueçamos nós, Gálatas 5, 14. Beijo. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar não ser na cruz do Senhor, porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Esse aqui hoje veio na reunião para arrebentar a reunião. Meu Deus do céu. Se você lembrar de uma palavra que eu falei daqui 20 minutos, eu duvido. Porque uma pessoa quando... Gente, eu fico imaginando se o dia que o Bill foi conversar com o Dr. William, se o Bill não desse atenção no Dr. William. Que dia fatídico na vida do Bill quando ele conversou com o Dr. William, porque ali nasceu a esperança do Bill, através de uma conversa. E se ele não desse valor? Nós temos grupos todos os dias, e tem gente que não vem no grupo. E se a sua palavra de fé, de salvação, o raio branco tiver num grupo da noite? Talvez não sou eu que vou ser aquele que vai ser iluminado pelo Espírito Santo para levar a palavra correta na sua vida. Talvez vai ser um pastor que vem aqui, talvez vai ser a pastoral da sobriedade. E se eu não estiver presente? É tratar, mas tratar de modo, como que se Deus eu pudesse desprezar alguma coisa que viesse de Deus? De Deus não se despreza nada. Eu fico olhando os testemunhos aqui de sábado. Eu não perco uma linha, porque o Espírito Santo está agindo. Não perde, gente. Faça um tratamento bem feito, porque Deus está falando nesse tratamento. Deus está presente nesse tratamento. Não perca a missão de que Ele é o único remédio para nós. E se alguém tiver alguma coisa que conserte o alcoolismo e a dependência química que não seja Deus, traga para mim, porque eu quero saber. Por enquanto eu continuo com o Bill lá de 1945 e com o Dr. William. Para mim, o único remédio é o segundo passo, é o poder superior. Se alguém tiver outro remédio, traga para mim que eu quero saber. Por enquanto é Deus. Então vamos em busca dele. Amém? Amém. Não? Não? Acertou? Não, você falou não.